Amém, queridos. Boa noite, amém? Graça e paz. Vamos começar, amém, a 8ª aula. Pegue a sua Bíblia, abra ela comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler um texto essa noite de instrução e recomendações sobre o funcionamento da igreja, uma vez que as bases desta igreja, elas só aconteceram no decorrer dos anos, amém? Então, quando alguém vai estudar a história da igreja em Tessalônica, vai descobrir que essa igreja, ela nasceu em 3 sábados, amém? Foi uma igreja muito rápida, ela se projetou muito rápido, o nascimento dela foi muito rápido. Paulo não teve como ficar muito tempo ali. Timóteo passou alguns dias por ali. Mas foi uma igreja que foi organizada pelos próprios membros. Eles começaram a caminhar, começaram a crescer. As dúvidas eram esclarecidas por cartas. E isso também nos mostra que o favor de Deus, ele está sobre todos, amém? Então, tem esse posicionamento onde ministérios e áreas da igreja vão se desenvolver ao longo dos anos, ao longo dos dias, e isso é muito importante. Capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 12, amém? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestai os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguei o Espírito, não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, nós temos uma leitura, querido, desses versículos do 12 ao 21. Eu queria que você curvasse sua cabeça por alguns minutos e orasse comigo nessa noite, amém? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nessa aula possa nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir, ó Pai. Ajuda-nos como igreja. Realize em nós a tua vontade, que nós possamos nesta aula começar a trilhar, ó Deus, o
caminho dos ministérios, a edificação do corpo do Senhor, ajudando cada líder, cada pessoa que já trabalha aqui a melhorar cada dia. Ó Deus, nós cremos que o melhorar, Pai, é dentro da atitude que nós temos de conhecimento, pelo que o Senhor tem feito já pela Tua igreja. Te agradecemos, Pai, por esses anos que nós temos aqui em Extrema nos posicionado, como tem sido prazeroso saber que o Senhor tem conduzido as coisas. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Na aula passada, dando uma pincelada nisso, nós falamos sobre a condição de amar a Deus e amar a sua igreja, a sua esposa, amém? Não há como você amar a Deus e não amar a igreja, uma vez que a igreja e Deus é um só corpo, assim como também nós explicamos as funções em que Deus ele recomenda a sua igreja sobre como demonstrar também, amém? Essa realidade de vida. Por isso nós deixamos claro na aula passada os perigos que muitas pessoas elas enfrentam ao sair da igreja com essa visão. Olha, eu amo Deus, mas não consigo conviver mais na igreja. E por que não consigo? Eles arrumam vários posicionamentos, várias formas de pensar, várias formas de dizer o porquê, mas, querido, não tem como você dizer que ama Deus e não conseguir amar a sua igreja, amém? Obviamente, nós não temos uma igreja perfeita. Nós nunca vamos ter uma base de igreja organizacional, organizada por homens, perfeita. A perfeição ela tem que ser buscada através de cada um. Por essa razão, a Bíblia já diz que não existem pessoas perfeitas, amém? Perfeito é Cristo que habita em nós. Então a igreja é cada um que quer fazer a vontade de Deus, aceitando os princípios de fé que estão na palavra, amém? E nós nos reunimos como comunidade, como igreja, como assembleia, para reuniões onde Deus vai ser adorado. Então isso é fundamento. Agora Paulo está recomendando, na primeira epístola aos Tessalonicenses, que eles devem aprender durante os anos como lidar com situações que vão ocorrer dentro da igreja. Então os ministérios da igreja, eles são usados para isso, para duas coisas. Fala comigo. Primeiro, a edificação. Por que a igreja ela estabelece ministérios? Ministério de casais, ministério de jovens, ministério de crianças, de homens, de mulheres, e aí vai, ministério de ensino, ministério de escola bíblica, ministério de escola teológica. Por que tem os ministérios? Para edificação. Então, edificar, amado, é a base de vida de uma igreja. A igreja está edificada em Cristo, amém? E Cristo nos recomendou que a igreja deve edificar também as pessoas. Então a igreja ela vai ter duas obras que são as obras únicas e exclusivas de uma igreja fazer. Uma igreja não precisa fazer mais nada se ela fizer essas duas coisas: edificação e evangelização. Então toda igreja, se ela não fizer edificação e evangelização, ela não serve para mais nada. Então toda igreja ela precisa atender dois princípios da palavra: edificar e evangelizar. Então, querido, a edificação ela acontece pelos ministérios. Casais edificam casais, jovens edificando jovens, homens edificando homens, mulheres edificando mulheres. E aí, querido, nós vamos crescendo como corpo de Cristo. A evangelização é esta única razão pela qual a igreja se mantém aberta, amém? Convidando pessoas, falando do amor de Jesus, indo até elas. É óbvio que existem vários meios de se evangelizar, não é só o panfleto, não é só o convite, há vários meios de demonstrar isso. E nós vamos ao longo dos anos aperfeiçoando isso, amém? Dentro do que Deus tem nos mostrado. Então a edificação e a evangelização, elas sempre vão, queridos, ser as bases de uma igreja que quer servir a Deus com verdade.
E dentro disso, amado, Paulo ele faz recomendações sobre a medida que a igreja precisa de melhorias. Então todos nós precisamos melhorar. Nós, Palavra Viva e Extrema, estamos seguindo a caminho de dias melhores. Então, amado, isso é o seu particular, o meu particular. Eu decidi seguir a caminho de dias melhores. Você vai ter que ter uma atitude também. Não adianta você falar, não, o pastor está aí, a igreja está aí. Não adianta querer pegar carona nisso. Você tem que acreditar nisso e abraçar a causa e seguir como as pessoas seguiam a Cristo. Isso é um fundamento, amém? Então, querido, existe sempre uma coisa para melhorar dentro de uma igreja. Por isso, tem os ministérios. O louvor precisa melhorar? Precisa. À medida que o louvor, amado, ele vai caminhando, ele vai melhorando. Nós falamos isso numa aula sobre estar debaixo da nuvem. O segredo é começar a fazer, começar a desenvolver. Ninguém atinge melhorias sem estar fazendo alguma coisa. Eu preciso estar fazendo, eu preciso começar a pregar, aí eu vou começando a pregar, eu vou me desenvolvendo, eu vou melhorando a minha pregação, eu vou vendo as minhas pregações. Eu sou um cara que eu prego, eu vou me ver pregar. Aí eu falo para mim mesmo, nossa, como que você piorou? Estava ouvindo pregações minhas lá em 2008, e eu falei para mim semana passada, como que eu piorei? Falei, Deus, eu piorei muito. Estava pregando muito mais do que agora. Então eu falei assim, eu preciso dar uma reciclada. Eu preciso parar para ler mais, parar para ouvir outros pregadores. Eu fiquei alguns anos sem ouvir, só buscando ali e tal. Mas falei, Deus, eu preciso melhorar. Eu piorei muito. Então eu entendi isso. Ninguém precisou me falar. Precisei melhorar. Então, eu melhoro à medida que vou fazendo. Assim como um profissional entra na empresa e o cara tem 30 anos naquele setor, o cara ele é expert. Por quê? Ele está 30 anos ali. Quando chega alguém e o cara vai ensinar essa pessoa, em um ano a pessoa está que nem ele. Por quê? Porque o cara já pegou o ritmo da coisa. É mais fácil alguém que já pegou o ritmo passar para você uma orientação do que você começar do zero. Então essa igreja de Tessalonicenses, ela foi meio que assim, as pessoas começaram só com as recomendações de Paulo. Então eles desfrutaram uma coisa interessante. Eu quero mostrar isso para você. Se você, com um pouco de atenção, for ver alguns textos da Bíblia, só tinha um problema nessa igreja, não, tinha até outros problemas, mas tinha um que Paulo até falou sobre ele, que está no capítulo 4, ok? Que eram problemas na área sexual da igreja, amém? Isso aí são coisas a se discutir lá para frente. Mas tudo bem, no capítulo 2, se você ler com atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que Paulo, ele vai falar aos irmãos daquela igreja que a mesma condição sobre isso. Ele fala sobre evangelização, sobre os cooperadores, a questão da vida, o labor, a fadiga, e ele acaba mostrando a eles, amado, a importância das questões que uma igreja precisa. E Paulo, ele diz no verso 17 do capítulo 2, ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir vos ver pessoalmente. Então, amado, Paulo tinha esse desejo de estar ali pessoalmente, mas não o podia naquele momento. No capítulo, depois você vai ver no capítulo 3, verso 9, que Paulo diz assim, olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmo estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Aí, querido,
uma projeção, ele vai falar sobre o crescimento que eles têm sobre isso. Então eu queria que você entendesse isso. Uma igreja que rapidamente entendeu isso, Paulo nem precisou falar para eles o que falou para Coríntios, igreja que Paulo passou lá, na primeira viagem, 1 ano e 6 meses, Paulo precisou escrever uma igreja que ficou 1 ano e 6 meses nela, olha, 1 Coríntios 13, não adianta você estar aí dizendo que é espiritual, saber profetizar, saber ensinar, saber falar em línguas, e o diabo a 4, vamos dizer assim, vocês não sabem amar, vocês estão sem fundamento, vocês estão aí profetizando, pregando, falando o que está acontecendo, está vendo muita coisa aí, mas vocês não sabem amar. Então aí ele falou assim, olha, vocês estão profetizando? Estamos, Paulo. Vocês estão orando em línguas? É o capítulo 12, de 1 Coríntios. Vocês são apóstolos? Vocês são pessoas que curam, que libertam? Vocês são poderosos, hein? Vocês revelam? Vocês... só tem uma coisa. Depois que vocês fizerem tudo isso, buscar os melhores dons, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí vem o capítulo 13 de 1 Coríntios, mostrando que se eles estivessem fazendo algo sem amar, eles estariam fazendo sem propósito. Se eles estivessem servindo a Deus sem amar, amado, eles estariam sem propósito. Então não adianta, querido, pregar, evangelizar, edificar, orar pelas pessoas, louvar, se você não estiver amando a Deus, amando a igreja. Então isso é uma base muito importante. Então Paulo fala sobre isso. Eu nem preciso tocar no assunto, porque eu sei que vocês amam de verdade. Então Paulo fala para essa igreja, agora no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 21, sobre coisas que eles precisavam melhorar. Amém? Então todos nós precisamos melhorar. Os pastores da igreja precisam melhorar? São os que mais precisam. Eu reconheço isso. Os pastores auxiliares precisam? Precisam. Os obreiros precisam? Precisam. Querido, os levitas precisam? Precisam. As crianças precisam? Precisam. Então escreva aí. Toda igreja precisa melhorar. Mas como que ela melhora? Sendo ensinada. Então, antes da gente chamar atenção, vamos ensinar as pessoas. Porque, pastor, poxa, eu não sei como que faz. Eu só venho me chamar atenção. Então, primeiro vamos ensinar. Aprendi. Agora eu vou fazer. Então, nós temos dado uma condição de vida pastoral com uma liberdade para as pessoas crescerem. E quando tem que dar uma alinhada, a gente chega e fala, isso aqui não está legal, vamos melhorar isso aqui. Mas isso, todos nós estamos envolvidos na liderança da igreja, estamos fazendo alguma coisa, estamos querendo fazer alguma coisa, temos que estar de olho para melhorias. Então, quando é que as críticas, entre aspas, são válidas no ministério de alguém? Quando é para melhorar. Se alguém vir criticar alguém da liderança da igreja, se for para melhor, amém. Mas se for para pior, aí não vale. Eu, como ministro do Evangelho, preciso acreditar que uma crítica construtiva é para o bem da pessoa, para o bem ministerial. Então Paulo, ele vai falar sobre a importância da igreja melhorar. Há muitas áreas para a igreja melhorar. Primeiro, querido, verso 12 e 13. Quando ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Isso é a liderança. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz, uns com os outros. Então, primeiro a liderança.
Paulo recomenda àquela igreja sobre a importância entre líderes e liderados. A importância de se dar uma visão onde a honra é vista, onde as pessoas conseguem se alinhar uma com a outra e viver como igreja. Igreja, querido, tem problemas. Igreja tem, nossa, como tem pedras. Igreja tem dificuldades, porque são pessoas. Toda organização que tem pessoas tem problemas, tem dificuldades. Famílias têm problemas. As montanhas, elas são belas quando vistas de longe. Quando você vai se aproximando delas, você descobre o quê? Que tem buraco, tem pedra, tem lugar que não dá para passar. Uma dificuldade. Nós fomos subir lá com o Juninho lá aquele dia, mas para subir foi uma beleza. Tudo com trilho certinho, fomos. Aí alguém decidiu, não, vamos descer por aqui. Nós pegamos um problema para descer, escorregando, segurando, caindo, rolando. Alguns se sujaram todos. E nós descobrimos que o mapa não é o território. Que até as montanhas têm os seus defeitos geograficamente no terreno. Tem um rio que você não sabia, tem um terreno mais úmido, um terreno mais seco, tem uma dificuldade que se encontra. Família também é assim. São lindas de longe. Família é linda, vista de longe. Você começou a se envolver com ela, você vê os problemas. Você começa a ver mais de perto, você vê as dificuldades dos casais, dos filhos, dos relacionamentos. E o ministério, ele vem para quê? Para edificar essas pessoas, que não são perfeitas. Que aparentemente, quando chega a família na igreja, o que a gente pensa? Que bênção, olha, que linda essa família. Aí quando você começa a acompanhar elas, você vai ver que elas estão cheias de problemas, as engrenagens não se encaixam. Aí a gente começa o trabalho de edificação. E o que é edificar? É tentar entender o problema da pessoa. Mais ouvir do que falar. Aconselhamento, oração, ensinamento bíblico. O que mais acelera a edificação de uma família é a pregação da palavra. É uma igreja compromissada com princípios da palavra. Uma família edificada numa igreja que tem uma doutrina correta na Bíblia, séria, ensinando princípios, respeito, obediência, honra, e aí vai uma série de lista de coisas que uma família precisa, as pessoas aprendem. Elas chegam em casa, elas conseguem cobrar com a palavra. Quando você cobra pelo que você acredita, você acaba tendo problemas com a pessoa. Mas quando você cobra pela Bíblia, pela palavra, o Espírito Santo testifica que essa pessoa está te amando, é uma crítica para melhor. Então, amado, tem coisas que você, entre líderes e liderados, vai precisar aprender. Vai ter muita gente que amanhã vai chegar na igreja e vai se aproximar mais de você do que de mim como pastor. Que vai procurar você e não vai me procurar. Eu não vou ficar triste por isso, porque eu sei que Deus te chamou para ajudar as pessoas. Eu entendo que Deus convocou vocês aqui para ajudar o pastorado. Eu não consigo, amado, ouvir todo mundo, falar com todo mundo. Amanhã a igreja cresce, uma estrutura de 1.000, 2.000 membros. Eu vou ficar que nem Moisés, gagá lá no monte, não fala com ninguém, não resolve nada. Aí tem 3 milhões de pessoas. Moisés chega em Números 11 e fala: ó Deus, não dá mais. Eu vou desistir do ministério, eu vou desistir do que eu estou fazendo, e esse povo é teu mesmo, se eu não quiser, só risco meu nome no livro da vida, está resolvido. Aí ele falou assim: opa Moisés, o culpado disso aí é você mesmo. Você já deveria ter ensinado as pessoas, ensinado elas a aconselhar, a cuidar dos outros. O que você fez? Você ficou aí, Moisés, brigando com todo mundo. Então tem igreja que o pastor ele briga com todo mundo, mas ele não ensina ninguém. Às vezes o pastor tem que brigar mesmo com as pessoas. O pastor é para isso, amém? Brigar com eles. Ontem eu briguei com os meninos do louvor aqui. Vou pedir até desculpa, amém? Mas é para crescimento mesmo. Até vocês ficarem alinhados. Então é isso, querido. A igreja tem essas coisas.
Então Moisés ele tinha que ensinar as pessoas. Aí Deus falou assim, não, vamos escolher 70 pessoas aí. Vamos ungir elas. O que tem na tua vida vai ser repartido com elas, e delas vão surgir novos líderes, e nós vamos ter todo mundo agora sendo ouvido, sendo julgado, sendo entendido. Então, igreja, amado, você que está na igreja, vai ter pessoas que vão se aproximar de você. Para quê, pastor? Que eles vão vir para trazer problema para mim? É claro que não. Se você tiver sabedoria. Chegou, querido, que bênção. Vamos orar pela tua vida? Vamos orar, Deus vai pôr a mão. Então, amanhã, a igreja está crescendo, muitas pessoas vão se aproximar de você. É óbvio que numa igreja grande tem grupos diferentes. Amanhã vai ter os caras do basquete, os caras do futebol, os caras da peteca, os caras do voleibol dentro da igreja. Aí os caras vão jogar futebol, eu não gosto de futebol. Então vai ter os grupos dentro da igreja. E vai ter aquele cara que é o pastor dos jovens, o pastor da corrida, o pastor da bicicleta. A igreja vai ter isso. E cada um vai saber como orientar. E as pessoas que forem vindo, elas vão ser felizes andando atrás daquela pessoa. Só que aquela pessoa que está liderando, ela tem que ter um convívio com o pastor. O pastor pode não conhecer o membro que chegou na igreja, mas ele sabe quem está liderando ela. Como nós não trabalhamos em células, nós trabalhamos com a igreja cresce, automaticamente tem pessoas que estão ali cuidando de outras vidas, dentro de uma condição que o pastor sabe disso. Ninguém precisa cuidar escondido, não tem isso. Então Jesus ele sabia que os seus 12 estavam cuidando já de algumas pessoas, outras pessoas estavam sendo apacentadas já, e isso é o legal do reino de Deus. A gente poder cuidar das pessoas com o amor de Jesus. Então Paulo ele recomendou sobre nós que estamos sendo liderados e temos pessoas abaixo também, não no sentido, a igreja todos iguais, no sentido, pessoas que vêm até nós para receber uma orientação. Nós temos que entender que isso deve ser feito com amor e com consideração máxima. E o trabalho que isso é realizado, amado, deve ser feito com paz. Então, caminhar para melhor, amado, é ter um relacionamento melhor com as pessoas. É tentar entender as pessoas. É tentar dentro de uma igreja, acolher as pessoas da melhor maneira possível. Então uma coisa que nós temos que melhorar na igreja é a liderança, amém? Porque nós vamos ter uma estrutura de igreja, conforme vai crescendo, que vão chegar pessoas, principalmente aqui em Extrema, que nós temos pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, e daqui a pouco tem gente de outros países, de outras nações. Então nós vamos lidar com todo tipo de pessoa. E infelizmente, amado, eu tenho que dizer isso para você, tem pessoas que não vão aceitar, não vão acatar. Paulo falou sobre elas, vamos falar sobre elas daqui a pouco, e você tem que saber como lidar com isso. Então, amado, nós temos que melhorar. Segunda coisa que eu quero que vocês anotem para melhorias numa igreja, é o que diz o verso 14, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então numa igreja tem pessoas insubmissas, desanimadas, fracas, e tem os todos, que é uma lista de pessoas que vão aparecer com problemas que você não conhece. Insubmissos são pessoas que não acatam ordens. Eles não aceitam ordens. Eles na tua frente até falam, não pastor, tudo bem, mas faz tudo ao contrário. Então Paulo falou assim, olha, até esses vocês devem fazer admoestações a eles. E admoestar, querido, é de alguma forma ensiná-los, instruí-los, edificá-los. Então, insubmisso, querido, é uma realidade. Toda igreja tem. Sempre vai ter pessoas que discordam, não discordam na sua frente, mas discordam atrás de você,
Você vai ter pessoas assim na sua igreja, você vai ter pessoas assim na sua empresa, você vai ter pessoas em todo o ambiente onde vidas se encontram, tem pessoas insubmissas, ok? Então, como tratar com elas? Amado, continuar orando, continuar mostrando para elas o caminho da bênção, o caminho da submissão. Eu até entendo que tem pessoas que são insubmissas porque não receberam os ensinamentos necessários durante a sua vida cristã. Então tem pastor que é insubmisso, tem diácono, obreiro, tem levita que são insubmissos. Sempre tem, amém? Então lidar com eles é uma tarefa difícil quando você também não tem conhecimento. Os desanimados são aqueles que sempre eles vão estar lá, não querendo participar de nada. E você tem que puxá-los também, mostrar o caminho para eles, amém? Animá-los durante o caminho. Paulo fala sobre esta condição de sermos longânimos para com todos. A palavra longânimos vem de longanimidade, que é um fruto do Espírito, listado em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do 22. Longânimo é alguém que se encontra animado para tudo. Vamos lá, vamos. Então tem esse, dentro da igreja tem esses caras, tipo Marcos assim. Vamos mexer na luz, vamos. Vamos fazer serviço de pedreiro, vamos. Ele nem sabe, mas vamos lá. Animado. Então você tem que estar sempre puxando as pessoas. Você tem que estar animado. Tem que puxar para o teu time. Tá, vamos lá, não sei. Vamos lá, é bom que você aprende uma coisa nova. Então esses são longânimos. Eles vão ajudar os desanimados. Então você que é festeiro, ajuda alguém que é muito quieto, que não quer, traz ele para ele experimentar isso. Porque às vezes a pessoa nunca experimentou uma comunhão. Ela nunca experimentou uma balada gospel, igual o Vitor. Está experimentando balada gospel agora, está gostando. Ele está até dormindo mais tarde. A idade dele melhorou muito naquela pesquisa lá. Então você precisa participar da comunhão da igreja. Às vezes você nunca participou. Tem pessoas que vão chegar na igreja, que vêm de igrejas que não tem esse tipo de comunhão. Que as pessoas saem do culto, ninguém fala com ninguém, vai embora para casa, aí vem na igreja estranha, todo mundo abraça, todo mundo pergunta, todo mundo chama para festinha, e aí fica, é diferente. Quando ela começa a experimentar, ela se apaixona pela visão. A palavra viva tem essa visão desde quando nasceu. Nós somos sempre assim, chamamos, temos comunhão. Então as pessoas que vêm de outras igrejas, elas precisam ser engrenadas também nisso. Porque isso é a vida de Jesus, amém? Essa é a vida do reino de Deus, as pessoas em comunhão, em alegria. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então essas pessoas submissas, desanimadas, depois tem os fracos e os todos. Os fracos são as pessoas que sempre arrumam uma desculpa para reclamar de alguma coisa. Sempre vão reclamar. O som está alto hoje, o som está baixo hoje, o irmão hoje ele saiu da nota, o pastor hoje não pregou o que devia pregar, a direção era outra, ele saiu fora. Os fracos sempre estão arrumando uma desculpa para reclamar do culto, para reclamar do irmão, para reclamar da Dilma, para reclamar do governo, do prefeito, do vereador. Ele sempre arruma, o assunto dele sempre tem uma reclamação. Esses são os fracos. Os fracos, eles têm pelo menos 4 coisas com eles. Eles têm visão errada no tempo errado. Eles têm visão errada no tempo correto. Aí eles também têm visão certa, mas no tempo errado. Aí quando eles descobrem a visão certa no tempo certo, eles se acham o máximo, mas depois voltam a ser fracos. Então isso é muito perigoso. A visão certa no tempo certo, sucesso para a tua vida. Agora a visão certa no tempo errado, acontece o quê? Dá errado. Às vezes você tem a visão correta, mas está no tempo errado. Aí não vai dar certo. Agora a visão errada no tempo errado, piorou, querido. Aí que não vai mesmo. Alguém que sempre tenta é alguém que uma hora vai acertar. Alguém ficou rico, né? Com a projeção da caneta Bic. Mas diz que os primeiros lotes foi um prejuízo desanimador. Henry Ford foi o criador do Clips. Ele chegou na empresa e ele viu um cara quebrando o Clips depois de sair da produção. Ele tinha 1000 funcionários.
E ele falou assim para o funcionário dele: já pensou se todo mundo decidir quebrar um clipe todo dia? A gente vai à falência. Então os fracos estão sempre indo contra aquilo que está estabelecido. O que nós fazemos com ele? Ajudamos ele também. Paulo falou assim: ajudem essas pessoas. Vão atrás delas, tenham paciência, dê a elas uma palavra de ajuda. Amém? É importante isso, escreva isso. Há pessoas dentro deste campo que nós falamos, de submissas, desanimadas, fracas, e os todos. E você as acolhe. Hoje vocês têm elas, mas amanhã pode não ter. Então isso, querido, o teu trabalho não é uma garantia que ela fique com você. Amém? Pode dar toda a atenção do mundo para as pessoas e demonstrar todo o amor que você tem para com elas. Isso não é uma garantia que elas vão ficar com você. Você tem que estar pronto. Você que lidera na sua empresa, você tem um funcionário exemplar lá dentro e o cara está crescendo, mas ele está na linha de submissão, desanimado e fraco. Você pode dar aumento para ele, você pode tentar ajudá-lo. Isso não é uma garantia que ele vai ficar. Quando alguém se prostra numa linha de produção para chamar atenção, para ganhar aumento, pode ser que essa pessoa não vá ficar na empresa recebendo aumento. Não adianta. É uma realidade. Pode ser numa igreja, a pessoa está toda triste, fraca, é porque não deram cargo para ela. Vamos dar cargo para ela? Isso não vai segurar ela na igreja. Aqui em Extrema está um tal de ungir pastor para ficar na igreja, ungir presbítero, dar altar para levita, só para o cara, pode ser que não vai ficar. Então a gente tem que ser muito claro no que estamos fazendo. Nós recebemos pessoas aqui em Extrema que na primeira semana, pastor, eu fadigo muito em ficar no banco. Que bom, que aí eu vou saber se vai ficar ou não. Deu 2 semanas, sumiu com a família, foi embora. Por que essas pessoas são assim? Que são insubmissas. São desanimadas, são fracas. Mas dar cargo vai resolver? Pegar a pessoa, colocar ela no campo, pastorear, vai resolver? Não vai. Não vai. Porque amanhã ela vai arrumar alguma coisa para sair disso. Não vai dar certo. Então as pessoas, querido, elas não vão te dar nenhuma garantia que vão ficar com você por causa disso. Então, querido, tem pessoas que também elas vão buscar o sofrimento. Elas sempre vão tratar nessa condição ministerial de sofrimento. Porque isso, aquilo, elas vão arrumar vários tipos de desculpa, ao invés de criar um alvo, expectativa, ter uma esperança naquilo que Deus chamou elas. Importante também o versículo 15, que diz assim, olha, evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com os outros. Então, querido, esse texto também é muito importante, porque nós precisamos evitar que alguém retribua mal por mal. Porque eu tenho que dizer isso com toda sinceridade. Como pastor, amado, eu tenho visto isso. Eu sei que eu vou continuar vendo isso e talvez eu nunca vou parar de ver isso. Mas nós que estamos na liderança precisamos ter uma maturidade espiritual sobre isso. E isso é muito importante porque nós temos o poder de parar isso. Ok? De parar isso. Não retribuir mal por mal. Então, amado, você pode, diante de uma situação onde alguém está difamando outro alguém, cortar isso, ó. Cortar. Ou você pode dar corda. Você pode continuar. Independente, se eu estiver falando com o pastor, falou, pastor, você acabou de pregar lá, para não difamar, você está falando mal do irmão. Você pode falar isso. Você tem que se alinhar. Algumas semanas eu venho escutando isso. E eu decidi, ontem, parar com isso. Você decide parar com isso. Doa quem doer, querido. Aconteça o que acontecer. Você chega e fala, irmão, não retribua mal por mal, não. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso. A Bíblia te mostra o caminho para você não continuar com essa história. Paulo recomendou que a igreja não fosse assim. Ah, pastor, mas fulano não interessa quem é, quem foi. Para nós não interessa. A gente tem como liderança poder de parar essa questão. A gente pode parar.
E isso é benefício para a nossa vida. Se você continuar lendo, você vai ver. Depois que você consegue vencer isso, algumas coisas vêm sobre a tua vida que são lindas. Então, amado, você que é chamado, você tem que tomar uma decisão. Na mesa da sua casa, na hora da refeição, segundo a Bíblia, a hora da refeição é uma hora sagrada. Você acabou de orar pelo alimento. Não use a mesa da sua casa para tirar a boa fama de ninguém. A comunhão que você tem com os membros da igreja, com os seus liderados, a comunhão que você tem com a sua família, é antes de tudo uma comunhão para ser bênção. Ô fulano, vou tomar café na sua casa. Ô ciclano, vou. Receba com alegria. Vá tomar café com as pessoas. Mas quando surgir esse tipo de assunto, fala, irmão, estou nessa não. Eu não vou fazer isso não. Meu pastor me ensinou que isso não é bênção. Isso é um princípio da Bíblia. Temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos, querido, com máxima consideração pelas pessoas, não levar adiante aquilo que não vai edificar. Então, na edificação, você tem que ter ética. Eu já fui numa visita, esses dias agora eu e a Tânia, mas a irmã meteu o pau no pastor A, meteu o pau no pastor B, e tudo que ela queria era que eu falasse para ela, irmã, esse cara, e eu sabia que o cara não valia nada, esse cara não vale nada mesmo, esse cara aí é um pilantra. Ela queria que eu falasse isso, sabe o que eu fiz? Falei nada, deixei ela falar, e por fim ela foi ficando sem graça, parou. Eu não dei ouvidos a ela. É assim que você faz. E se você começa a falar, você põe lenha na fogueira. O que Tiago disse? Não havendo lenha, o fogo se apaga. Então, você corta o assunto. Você muda a direção das coisas. Então, você que é chamado, querido, você que tem algo a demonstrar para uma geração, na hora da comunhão, não deixe isso acontecer. Não deixe. Não deixe. Não fale mal de ninguém na mesa da sua refeição. Não fale mal de ninguém que não esteja presente para se defender. Não fale mal de fulano, nem de beltrano. Pais resolvem problemas de joelhos no quarto. O problema de uma igreja não se resolve caluniando as pessoas, se resolve dobrando os joelhos e orando. Quando você vê alguém que está caluniando outro alguém, essa pessoa está precisando orar. A falta de oração nos leva a ver os defeitos e os problemas de nossos irmãos, ao invés de nos levar a orar por eles. Se na mesa da minha casa eu estou falando mal de alguém, eu estou injetando veneno na vida cristã dos meus filhos. Há jovens que nasceram na igreja e não querem mais ir à igreja, porque viram seus pais reclamarem da igreja a vida toda. Fulano não presta, ciclano só quer aparecer, fulano só quer aparecer e se esquece. Os seus filhos estão ouvindo ao pé da mesa. Amado, a igreja precisa melhorar essa área. Você sabia que crente fala mal de outro crente? Crente é fofoqueiro? Você sabia disso? Escreva aí, crente é tudo fofoqueiro. Pode escrever. Crente gosta de falar mal do outro. Senão a Bíblia não dizia para eles mesmo ficar quieto. Paulo falou assim, vocês ficar quietos, vocês estão falando muito aí na igreja. Isso é muito importante você anotar, e anota assim, as irmãs foram proibidas de falar em algumas igrejas. Não é porque elas não podiam falar e pregar o evangelho. Elas podiam pregar, podiam falar. Tem igrejas que Paulo falava assim, olha, siga a recomendação das irmãs que falam aí. Mas em outras, não deixa falar não. Por quê? Ia para o culto, dobrava para orar, ficava assim, viu a saia da fulana lá? Você viu como é que ela está emperiquitada hoje? Não ia para orar, ia para falar mal do outro. Ia para a vigília para ver o que estava acontecendo. Então Paulo falou assim, é melhor que elas fiquem sem falar do que ficam cochichando na igreja. Então esse foi o problema. E algumas igrejas que até hoje não deixam as irmãs falar, olharam para esse texto aí, não tiveram maturidade espiritual.
E as irmãs, Deus deu capacidade para elas para pregar o Evangelho, para ensinar a verdade. A nossa igreja, graças a Deus, o ministério pastoral das mulheres é reconhecido, é honrado o serviço delas. Mas tudo isso, amado, é necessário. Tomar muito cuidado, amém? Senão a Bíblia dizia assim, olha, o homem sábio edifica sua casa. Não é o homem sábio, é a mulher sábia que edifica. O homem prudente, ele governa com prudência. Amém? Então, querido, entenda isso. Verso de número 16. Depois que vocês entenderam que igreja tem fofoca, tem falatório, mas vocês precisam ajustar aqueles que estiverem vindo agora. 16. 3 coisas que vão ajudar na vida espiritual ou na vitalidade de uma igreja. Como nós vamos melhorar a vida da igreja? Melhorar a vitalidade da igreja? 3 coisas importantes. Primeiro, verso 16. Regozijai-vos sempre. Temos que ser alegres. Quando faltar alegria sua, entenda que já existe uma alegria do Espírito Santo na sua vida. Você pode encontrar com as pessoas e elas podem estar arrebentadas. Arrebentadas assim, não tá, tipo, ô irmão, como é que está a tua vida? Glória a Deus, Deus fechou as portas. Glória a Deus. Ele não vai falar que é o diabo. Ele não é extremista. Porque o extremista, o diabo fechou as portas. O diabo está me perseguindo. O diabo está atrás de mim, pastor. Olha lá, os tridentes estão arrastando no chão. Ele não larga do meu pé. Tem igreja que é assim. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Agora, se a minha vida está nas mãos de Deus, não é o diabo. Pode ser falta de atitude minha, pode ser falta de disposição, pode ser falta de entendimento, mas eu não posso culpar o diabo. O diabo, filho, já está vencido. Agora, se o diabo tem sido alvo dos seus problemas, então ele vai falar, peraí, é ele que está dizendo, Deus, que eu possa vir na vida dele, porque ele disse que eu que fecho porta, então eu vou fechar mesmo. Agora, o contexto de Apocalipse, quando alguém diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele, entre aspas, para nós tem que ser entendido isso. Aquela igreja teve as suas portas fechadas, em ruínas. Vai lá na Ásia hoje, você vai ver. Não tem pedra sobre pedra lá mais, está em ruínas. Aquela igreja de Sardes, ao qual as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas isso, querido, é uma questão de entendimento. Hoje nós somos a igreja. As portas do inferno não prevalecem, nós somos a igreja de Cristo. Os prédios se acabam. A gente permanece nele, amém? Então, independente do que aconteça na história, se amanhã o Brasil trilha outros caminhos e começa uma perseguição da igreja, quebra prédio, fecha tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar de ser igreja? Nós vamos nos reunir em casa. Nós vamos continuar orando, vamos continuar meditando na palavra. Vamos continuar regozijando na alegria de Deus. Até então não se fala nisso no Brasil. Mas pode ocorrer amanhã, pode mudar o governo, entrar um Zé de Cuba da vida aí e falar agora as igrejas não têm mais direito de nada e acabou a fé cristã e nós vamos matar. E aí? E aí, pastor? Nós vamos continuar sendo igreja. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Talvez não na mídia, talvez não nos prédios, mas em cada esquina. Nós vamos evangelizar de outra forma. Nós vamos buscar esses meios. Amado, primeiro, regozijai-vos sempre. Segundo, orai sem cessar. Isso representa a vida de uma igreja. Alegria sempre no Espírito. Oração sem cessar. Por que eu falo isso, querido? Porque a oração, ela é fundamental na vida de uma família, de uma igreja, de um casal, de um jovem. Independente, na vida de uma criança, ela tem que aprender a orar. É fundamental. Existem vezes, momentos que você não está tendo força para orar. Então o que você faz? Liga um louvor na sua casa. Vai cantar para Deus. Pega a Bíblia.
Começa a ler o Salmo. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso te fortalece. Não estou conseguindo orar, os alvos de oração, não estou. Então eu vou dedicar aqui, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, Pai. Eu confio no Senhor. Eu vou usar a Bíblia como ferramenta de oração. Eu vou usar o louvor como ferramenta de adoração e oração. Eu vou fazer, querido, de tudo para que eu me mantenha sem cessar. Estou indo para o trabalho, estou ouvindo louvor, estou meditando na palavra, estou pensando o que Deus disse, porque a maior transformação que você vai viver não é a pregação que eu vou pregar para você. Não é a pregação que fulano, ciclano vai pregar. Sabe quando é que você experimenta uma transformação real? Quando você prega para você. E como que isso acontece? Quando alguém ministra aqui, prega a palavra, e você ouve a palavra, você vai embora, e você fica pregando para você. Que fica na sua mente. Você fica pregando para você, pregando. Tem uma irmã da nossa igreja, que ela veio quase um ano na igreja direto, aí deu uma sumida. Ela voltou, tal. Aí a pastora Viviane deu uma palavra aqui um dia que ela começou a pregar aquela palavra para ela. Falou assim, nossa, precisava disso aí. Ela firmou de uma forma que eu falei, olha, uma palavra. Que a pastora Viviane pregou e que ela decidiu pregar para ela mesma. Ela estava me ouvindo fazia um ano, mas ela nunca decidiu pegar o que eu pregava para ela e pregar para ela mesma. Ela pegou uma palavra da pastora Viviane e começou a pregar para ela mesma. A minha vida tem que mudar, eu tenho que me consertar, eu tenho que me alinhar. Então, que tem pessoas que, por falta de pegar a palavra e pregar para elas mesmas, e o que é pregar para você mesmo? É obedecer, é seguir e prosperar naquilo que você recebeu. Então, quando você recebe uma palavra, prega para você mesmo agora. Nossa, a Bíblia diz, domingo pregou sobre isso. Eu vou ter que viver isso agora, vou ter que lutar para pregar isso todo dia na minha vida. Isso vai fazer a mudança real na tua vida. Orai sem cessar, em todo o tempo, praticar. Que Deus está, querido, te dando condição de praticar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Alegrai-vos em tudo, orai sem cessar. Isso é a vida da igreja, olha, alegria, oração e agora gratidão. Dai graça em tudo é agradecer, ser grato a Deus por tudo. Amado, você parar e falar assim, Deus, eu sou grato, porque isso aconteceu na minha vida, aquilo aconteceu na minha vida, está acontecendo isso, e não cair naquele rápido de pensamento, aonde você fala assim, não importa o amanhã, não importa o ontem, eu vou viver o hoje. Não, querido, o ontem, Deus cuidou de mim, Deus vai cuidar do meu amanhã, eu creio nisso. Eu vou me preparar dentro do que Ele tem falado. Eu vou ter uma visão do meu amanhã. Eu vou me programar. Eu vou me projetar para o amanhã. Eu não vou esperar chegar amanhã para ver o que vai acontecer. Eu sei que Deus disse que Ele vai cuidar do meu amanhã. O que não pode haver é o que Jesus disse. Vocês estão tão preocupados com o amanhã, no sentido ansiosos pelo amanhã. Amanhã a Deus pertence. Mas ele está dizendo isso num contexto em que as pessoas estavam perderam a paz por causa do tempo futuro. Não, eu tenho que estar em paz quanto ao meu amanhã. Por isso eu tenho tido expectativas em Deus. Então isso é muito importante também. Depois do regozijo, do orar sem cessar, da graça em tudo, nós vamos descobrir que os crentes de uma igreja viva em Cristo estão cheios de confiança. Até quando as portas fecham, até quando os problemas chegam, até quando as adversidades batem à sua porta. E por quê? Porque eles decidiram viver a vida exemplar em Cristo. Eles decidiram acreditar naquilo que foi ensinado pela palavra. Eles não ficaram a ver navios. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, não. Vamos decidir viver o que Deus falou. Então isso, amado, é muito importante, essas recomendações de Paulo para a vida da igreja. Agora, o verso 21, eu vou terminar dizendo ele, depois do que nós lemos,
Vem a questão de não apagar o espírito, não desprezar as profecias, isso nós temos falado também. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Essa palavra, querido, eu imaginava que abstende de toda forma de mal era apenas a condição fora, externa da igreja. Ou seja, fora da minha realidade. Abstenha-se do mal. Ou seja, eu preciso fugir do mal, mas eu acreditava que essa palavra era: eu não posso me envolver com nada mais fora do reino de Deus. Não é isso. É os perigos que estão dentro do reino de Deus. Isso também é uma aplicação desse texto. Paulo está dizendo assim: olha, aparta-se de tudo que é mal. Toma cuidado. Tomar um certo cuidado. Ok? Em tudo. Tem muita coisa que vai acontecer na igreja. Tem muita coisa que você vai ver na igreja. Mas você fala assim: opa, isso aí não é bênção não. Eu vou sair disso aí. Eu vou esquivar disso aí. Tem muita coisa. Nós estamos numa geração, querido, está tudo modernizado. Está tudo acelerado. E como igreja, nós não podemos fazer o quê? Acreditar nisso. Olha, não, a igreja do passado que era uma benção. Os irmãos eram de oração, disso e daquilo, e de Bíblia e aquilo. Não, a igreja do passado é do passado. Ela é a igreja do passado, ela passou. Nós chegamos numa geração que nós temos iPhone, iPad, Bíblia no celular. Aí você fala: seu irmão, liga a tua Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí. Aí porque o irmão está com a Bíblia no celular, você vai criticar ele? Não. Nós temos que usar para ser benção. Então nós temos que tomar um certo cuidado para não também entender que tudo é forma de mal. Temos que saber o que é bom e o que não é. Por isso ele fala: olha, julgai todas as coisas. Então tem que haver um julgamento. Julgamento tem que ter condição de defesa, condição de ataque. Então você precisa julgar, colocar na balança e ver o que é bom e o que não é. E dentro disso vai entrar toda a condição que o modernismo trouxe. O narcisismo, ele trouxe para nós uma dificuldade de lidar com a nossa geração, porque tudo é muito rápido e tudo foi apresentado muito fácil. Nós temos uma geração que tudo é muito fácil. Eu conheço irmãos que o filho ganhou um celular de 2.000, quebrou o celular na mesma semana e praticamente obrigou a dar outro celular. E teve que dar. Aí falou: pastor, o que eu faço? Faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Não vou me intrometer nisso não. Depois vai achar que foi o pastor indo. É isso que eu já ouvi. Fazer o quê, né? Então nós temos uma geração muito fácil. Tudo conquistado muito fácil. Tudo é muito fácil. Tudo se recebe muito fácil. A igreja do passado, ela sofria com esse negócio. Que as coisas não eram fáceis. Era difícil. Era tudo muito fácil. Vamos tomar muito cuidado com as coisas da igreja.